Olá, pessoal. Chegamos no nosso item 4. A aula de hoje vai ser o tema LGPD, é o tema 4.7, o item, né, 4.7, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É a Lei 13.709 de 2018. Ela foi bastante alterada em 2019, 2021, então nós vamos ver já com a redação atual, né? Coloquei para vocês a observação de que é válida a legislação até a data da publicação do edital e não teve nenhuma alteração de lá para cá. Então, aí a gente tem um panorama, né, dos conhecimentos transversais, e o que nós vamos ver hoje dentro do tema 4, né, princípios de análise de dados e informações, a LGPD. Então, podemos ter uma questão discursiva, né, sobre ela, e eu coloquei algumas observações importantes para vocês. Então, quais são os pontos mais importantes da lei? Os objetivos, os fundamentos e os princípios, tipos de dados, os papéis da LGPD na organização, hipóteses de tratamento de dados, término de tratamento de dados, os direitos do titular desses dados na LGPD, a figura que foi criada, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD, comunicação de incidente de segurança e as sanções previstas aqui na LGPD. Então, a nossa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, então não faz distinção se é meio físico ou meio digital, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Aí eu coloquei uma observação, na verdade, duas observações para vocês, né? A lei menciona pessoa natural porque é a forma como a gente classifica as pessoas no Código Civil, pessoas naturais ou pessoas jurídicas. Pessoa natural é igual a pessoa física. E a segunda observação importante: os dados tratados são de pessoas naturais, mas quem faz o tratamento pode ser pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, tem que tomar cuidado para não confundir quem tem a proteção, que é a pessoa natural, com quem deve proteger os dados, pessoa natural ou pessoa jurídica. E as normas contidas na nossa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, a administração pública direta. Depois a lei vai fazer referência também nas hipóteses em que a obrigação se estende às figuras de direito público da administração indireta. Então, aqui o caput, que é o cabeçalho do artigo, fez referência à pessoa jurídica de direito público ou privado, então incluiu a administração indireta. E o parágrafo único informa que as normas também devem ser observadas pela administração pública direta. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, então o artigo 2º vai trazer para a gente o rol, a lista de fundamentos. Os fundamentos são essas frases: o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, como ela está tutelando, né, protegendo os direitos das pessoas naturais, então ela delimitou as pessoas naturais ao exercício de tais direitos. Os fundamentos, lembrando, são as frases, eles são, né, as frases mais longas.
Aí coloquei para vocês uma tabelinha com a síntese, né, destacando as mais importantes. Nós vamos aplicar a lei a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, então pode ser meio físico ou meio digital, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Então, em princípio, a regra geral depende de onde os dados estão sendo tratados, desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Então, quem capturou os dados, né, não importa, desde que a operação de tratamento esteja sendo realizada no território nacional, desde que a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Então, ou a operação de tratamento vai ser aqui, ou a atividade que ensejou a coleta dos dados é aqui, ou os dados pessoais tenham sido coletados aqui. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Então, nós vamos levar em consideração para fixar o momento da coleta. E nós vamos excetuar, ou seja, excluir como operação de tratamento que seja realizada no território nacional o tratamento de dados previsto no inciso 4 do caput do artigo 4º, ou seja, os dados provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado. Então, a exceção, né, na verdade, as exceções estão aí, mas o país tem que, o país onde esses dados foram coletados tem que fornecer o mesmo grau de proteção. A nossa lei não se aplica, então aqui a gente tem uma exceção, ela não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizado para fins exclusivamente jornalístico e artístico ou acadêmicos, mas aí nesta hipótese nós vamos aplicar os artigos 7º e 11, que vão tratar da, dos princípios e fundamentos aplicados às figuras que eles vão mencionar, que são os direitos dos titulares, o realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação ou uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Então, são aí as hipóteses em que a informação, os dados não estão sujeitos ao tratamento. E guardem bem essas hipóteses, porque a gente teve questão sobre elas já, sobre elas, né? Aí, continuação do artigo 4º, o tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3, aí eu coloquei a colinha aí para vocês, para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais, será regido por legislação específica. E essa legislação deve prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, então não haverá uso dessas informações sem um processo,
os princípios gerais de proteção e os direitos do titular. Então, os direitos são a não violação da intimidade, da honra. Então, pode usar os dados, obviamente, para fins de investigação, segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, mas tem que também resguardar a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem. É vedado, ou seja, é proibido o tratamento dos dados por pessoa de direito privado, com base neste artigo, né, para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais, exceto, então, nós vamos ter uma exceção, em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, regra geral, né, de pessoa de direito privado não tem acesso a essas informações, exceto se os procedimentos estiverem sob a tutela de pessoa jurídica de direito público. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes a essas exceções e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Em nenhum caso, que é a exceção que nós vimos, a totalidade dos dados pessoais de banco de dados poderá banco de dados que envolva essas informações de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais. Poderá ser tratada por pessoa de direito privado, exceto que é salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Então, de direito privado que tem o capital totalmente instituído pelo poder público é a empresa pública, porque a sociedade de economia mista, como o próprio nome já diz, o capital ele é misto. Então, a empresa pública pode tratar esses dados. Aí, o artigo 5º começa a dar para a gente uma série de conceitos. Então, o que é dado pessoal sensível. Aí o dado pessoal sensível ele é marcado por certas características. O dado anonimizado é aquele que o titular não pode ser identificado, banco de dados, titular, que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, controlador, aí a gente tem figuras importantes agora na legislação, né? Controlador, operador e encarregado. O controlador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então, ele vai poder tomar as decisões com relação ao tratamento dos dados. O operador também é pessoa natural ou jurídica, também de direito público ou privado, e o que muda é a função que ele cumpre com relação aos dados, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o controlador é quem decide o que vai ser feito com os dados, e o operador é quem executa a decisão, ou seja, faz o tratamento, realiza o tratamento dos dados. E o encarregado vai ser a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, a gente tem uma figura que é inserida nessa relação, que vai ser o elo de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados e vai responder perante a autoridade nacional. Agentes de tratamento, o tratamento tem aí a definição, a anonimização, que é a utilização de meios para que se rompa a associação entre um dado e a pessoa, né, o indivíduo, consentimento, bloqueio, eliminação, transferência internacional de dados, uso compartilhado de dados,
o relatório de impacto, a proteção de dados pessoais, órgão de pesquisa, porque também teremos regras voltadas especialmente para a atividade de pesquisa, a autoridade nacional, que é essa figura criada dentro da estrutura da administração pública, que é responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento da lei em todo o território nacional. Então, eu coloquei aí uma observação com relação a 3 tipos de dados, né? O dado pessoal sensível, que é o dado pessoal marcado por certas características, e o dado anonimizado, que é aquele em que não é possível, então, mais associar tal dado, né, tal informação a tal pessoa. Também uma figura com relação aos papéis, né, os 3 papéis previstos na LGPD: controlador, operador e encarregado. Então, coloquei uma observação: embora encarregado seja o termo utilizado na LGPD, muitas empresas referem-se a ele como DPO, que seria a abreviatura, né, abreviação da expressão em inglês. Esta nomenclatura decorre do modelo americano e é bastante utilizada pelo mercado. Então, não estranhe eventual questão que se refira a DPO e não ao nome como está na legislação. E uma outra figura para vocês verem o desenho do fluxo dessas informações e das funções, né? Então, hoje a gente tem 3 figuras novas: controlador, operador e encarregado, cada uma delas com funções distintas. Então, por que isso acontece? Porque a gente complexificou as operações comerciais, as trocas de informações, os bancos de dados, quem tem acesso às informações que são produzidas a partir do exercício de uma atividade econômica. Então, eu coloquei uma pergunta, na verdade 2, né, para vocês: o que acontece com os nossos dados quando a gente compra no e-commerce? Né? A quem estamos confiando os dados pessoais para realizar aquela compra? Será que só aquela empresa que se apresenta como principal fornecedora do produto ou do serviço tem acesso aos nossos dados? Tem como saber o que ela faz, né, para quem ela repassa os dados a partir do momento em que a gente se cadastra ali e realiza uma compra? Então, não, né? A gente não tem como saber se ela passou por uma empresa de marketing, se não passou, se ela é só a plataforma de vendas e repassa os pedidos para alguma outra, se ela vai ser a responsável direta pela entrega ou não. Então, a gente não tem como saber para onde a empresa repassou os nossos dados. Então, isso faz do e-commerce o controlador, e se ela tiver passado, por exemplo, uma agência de marketing, a agência vai ser a operadora dos dados. Aí eu coloquei alguns exemplos, né? Uma empresa que tem uma contabilidade terceirizada, ela repassa as informações para essa empresa de contabilidade. Uma empresa imobiliária pode repassar informações para corretores terceirizados. Fundo de investimento pode repassar as informações para agentes autônomos. O e-commerce, além do marketing, eles podem passar também as informações para as empresas de logística e de entrega. Tanto é que hoje, né, uma das preocupações, a gente compra muito pela internet, sobretudo depois da pandemia, é um mundo realmente sem volta, né? Com as etiquetas, porque a gente até descarta em casa, né? Inutiliza, risca, picota as etiquetas, mas e nesse trajeto, né? Todo mundo que teve acesso às informações contidas ali na etiqueta. Então, empresas de logística e de entrega também têm acesso a essas informações. Escritórios de advocacia têm dados de qualificação dos clientes e de seus funcionários. Eventualmente, pode contratar alguma empresa para cadastro das peças, né, dos processos. Então, essa empresa vai ter acesso a certas informações. Aí eu tinha mencionado os fundamentos, né? Os fundamentos são frases. Agora nós vamos ver os princípios. Os princípios são só palavras, então não confundam fundamentos com princípios.
né? Os princípios são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas. Então, é tudo aquilo que a gente deve visar, né, para alcançar a partir da nossa lei. E fundamenta sobre o que a lei se baseou para ser construída e construir os parâmetros da proteção. Aí eu coloquei também uma figura que é a síntese dos princípios, para vocês não confundirem. Então, fundamentos são as frases e são coisas diferentes, né? Fundamento é como se fosse a base, é sobre o que a lei, são os pilares da lei. A lei se baseou naqueles fundamentos, ou seja, naqueles pilares, ao almejar a proteção. E os princípios vão orientar a aplicação da lei, né, a lei já editada. Aí nós vamos ter, no artigo 7º, quais são as hipóteses de tratamento de dados pessoais, ou seja, as hipóteses são cenários em que os dados passarão por um procedimento, ou seja, um tratamento. Aqui no artigo 7º, a gente tem as hipóteses para os dados pessoais. Depois, no artigo 11, nós vamos ter as hipóteses para os dados pessoais sensíveis. Então, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Aí a gente está falando de dados pessoais. São todos os dados, independentemente das características que eles têm. Porque depois, dados pessoais sensíveis serão esses dados pessoais marcados por alguma característica pessoal que permita a gente identificar a pessoa a partir de certas características, ou seja, vai identificar a pessoa, que é a mesma coisa que dado pessoal, porém vai associar certas características a essa pessoa. Então, como gênero, sexualidade, se tem ou não alguma doença, patologia. Então, por isso que a gente chama de sensíveis, porque eles expõem mais a privacidade e a intimidade da pessoa. Então, mediante fornecimento de consentimento do titular, então a gente tem que consentir para o cumprimento de obrigação decorrente de lei ou de ato regulatório pelo controlador, pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantido sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, aí aqui não é assim sempre, é sempre que possível, quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Então, o juízo arbitral ele é paralelo à justiça comum, né? É uma forma alternativa de resolução dos conflitos que as partes podem eleger quando os direitos são apenas patrimoniais, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção de dados, ou para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Então, a gente vai ter que compatibilizar a LGPD com outras leis que incidem sobre certas operações, aqui no caso, operações de crédito. O mesmo acontece com as relações de consumo. Então, essa lei não substitui o Código de Defesa do Consumidor no que diz respeito à preservação dos dados, à proteção do consumidor. Então, a gente tem que compatibilizar as duas leis.
O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram a sua disponibilização. Então, quando as informações, mesmo sendo dotadas de caráter público, a gente ainda assim tem que observar essas 3 regrinhas. É dispensada a exigência do consentimento para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Então, mesmo que o titular tenha publicizado os dados, a gente só vai dispensar o consentimento, porque tem que resguardar ainda assim os direitos do titular e os princípios aqui da nossa lei. O controlador que obteve o consentimento, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para o compartilhamento, ressalvadas as hipóteses de dispensa de consentimento para o compartilhamento previstas na nossa lei. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas na lei, especialmente com relação à observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Então, mesmo que haja dispensa do consentimento, da exigência do consentimento, tem que cuidar dos dados, preservar os dados. O tratamento posterior dos dados pessoais poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios também previstos na lei. Então, se houver, a partir da obtenção daqueles dados, um tratamento, e for realizado depois outro banco de dados, né, ou uma outra listagem com outras informações, tem que dar o tratamento de dados. Aí eu coloquei as hipóteses, né, de tratamento de dados, que consistem nos cenários em que o dado deve passar por um procedimento, ou seja, um tratamento. A lei vai mencionar as hipóteses de tratamento de dados pessoais, que são as que a gente viu agora no artigo 7º, e no artigo 11, os dados pessoais sensíveis. Então, coloquei aí um resumo, né, uma figura que resume as hipóteses de tratamento. O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Então, tem que ter uma cláusula só para mencionar que aquele critério, ou seja, o consentimento foi dado de forma inequívoca. Cabe ao controlador, se for por escrito, né? Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com as regras da lei. Então, quem tem que provar que o consentimento foi obtido é o controlador. O ônus é o dever, né? O peso de ter que provar que ele obteve o consentimento. E é vedado, ou seja, é proibido o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Vício é defeito no consentimento. Então, não pode, né, obteve o consentimento de qualquer forma. Sim, se esse consentimento tem um defeito, então a pessoa não entendeu, deu consentimento sem saber o que estava fazendo, então é um vício, ou seja, é um defeito, e ele torna, portanto, esse ato nulo. É que a gente está mais habituado com o meio digital, então aquela caixinha que a gente clica, naquele quadradinho que a gente clica, aquilo ali a gente está dando consentimento e não está nem imaginando, né? O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, então é específico para aquela finalidade, só as finalidades que o termo de compromisso ou de esclarecimento informa, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas, então a declaração não pode ser genérica. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento, e se a gente teve que concordar expressamente, né, por meio digital
ou físico, então também o consentimento pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob o amparo do consentimento anteriormente manifestado, e enquanto não houver requerimento de eliminação. Então, ele pode ser revogado a qualquer tempo. Em caso de alteração de informação, o controlador deverá informar ao titular com destaque, de forma específica, do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Então, pode haver alteração, mas também essa alteração deve ser comunicada ao titular, mas o titular também pode revogar o consentimento caso não concorde com a alteração. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, acerca de, entre outras características, a gente tem aí as seguintes características: finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, identificação do controlador, informações de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18. Então, daqui a pouco a gente vai chegar no artigo 18, tem ali a lista de direitos de quem concede os seus dados pessoais ou pessoais sensíveis. Então, aí nós temos todas as características das informações que devem ser prestadas ao titular dos dados. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo, ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara ou inequívoca. Na hipótese também em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento dos dados pessoais que não sejam compatíveis com o consentimento original, então informou que a finalidade era só fazer banco de dados aqui para controlar, né, os compradores e a entrega dos pedidos, mas depois vai dar uma outra finalidade para esse banco de dados, e não houve o consentimento expresso, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, e o titular poderá revogar o consentimento caso discorde das alterações. Quando o tratamento de dados for condição para o fornecimento de produto ou serviço, ou para o exercício de um direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais ele poderá exercer os direitos de titular. Então, às vezes, o fornecimento dos dados é condição para o fornecimento de produto ou serviço. Então, isso tem que ser informado previamente ao titular dos dados. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, que são as finalidades previstas aqui na nossa lei, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a apoio e promoção de atividades do controlador e proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais. Então, não se limitam a essas hipóteses, porque a gente vai ter outras, né, como, por exemplo, pesquisa, mas tem aí a explicitação das hipóteses em que o controlador passa a ter legítimo interesse. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados.
O controlador deve adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado no seu legítimo interesse, e a autoridade nacional pode solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Então, vai poder pedir o relatório, mas tem que observar os segredos comercial e industrial. Agora, o tratamento de dados pessoais sensíveis. Ele só poderá ocorrer nas seguintes hipóteses: quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas, sem fornecimento de consentimento do titular. Então, agora nós vamos ter hipóteses em que o consentimento ele é dispensado. Então, nas hipóteses em que for indispensável para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas, realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais sensíveis, exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, ou garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos que nós vimos no artigo 9º da lei, e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Então, os dados pessoais sensíveis, a proteção deles está aí no artigo 11, nas hipóteses, que são as situações concretas em que esse tratamento vai gozar dessa proteção, e temos aí uma exceção, né? No caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Nós vamos aplicar a regra desse artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular. Essa é a regra geral, exceto o que tiver disposto em legislação específica, porque legislação específica pode visar, né, e excetuar dados pessoais sensíveis. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2, ou seja, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador e tratamento compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento. Então, tem que informar que tem dados pessoais sensíveis ali, que deixa de colher o consentimento em razão de se enquadrar em uma dessas duas hipóteses. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação, ou seja, limitação ou proibição, ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público no âmbito de suas respectivas competências. Então, antigamente, era muito comum, né, mala direta, né, o conjunto de dados cadastrados e pessoas cadastradas com os seus dados tem até valor comercial, né? Forma um fundo de comércio das sociedades empresárias. Então, esse compartilhamento desses bancos de dados, se incluírem dados pessoais sensíveis e com esse objetivo, né, de obter vantagem econômica, pode sofrer limitação por parte da autoridade nacional ou ter que ser realizado dentro dos parâmetros
ditados pela autoridade nacional. É vedada, ou seja, é proibida a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica. Essa é a regra geral, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o que nós vamos ver agora, daqui a pouco, no parágrafo 5º, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir a portabilidade de dados, quando solicitada pelo titular, ou as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços. Então, o que é vedado, é proibido? As operadoras de planos privados de assistência à saúde realizar o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Então, é isso que é criar um banco de dados com uma lista, né, de doenças, de problemas pré-existentes. É isso, elas podem criar para uso próprio, mas não para uso compartilhado desses dados. Aí eu coloquei também um quadrinho para vocês, né? Observação: as hipóteses de dados pessoais sensíveis são classificadas pela exigência ou não de consentimento. E aí coloquei uma observação para vocês tomarem cuidado, porque as hipóteses que necessitam de consentimento lembram bastante as apresentadas para o tratamento de dados pessoais. Então, tomem cuidado para não confundir, né? Porque as que são de dados pessoais são diferentes das que são para dados pessoais sensíveis. Então, se olhem o enunciado da questão, se eles estão perguntando se é alguma hipótese de tratamento de dados pessoais ou de dados pessoais sensíveis. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais, exceto quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Então, dados já anonimizados não são considerados pessoais, porém, se a gente, de alguma forma, conseguir identificar, então haverá reversão da anonimização. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os efeitos da lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Então, aquele perfil, né, da pessoa passa a ser considerado dado pessoal. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Então, é um cuidado que a gente tem aí com a anonimização, né, e a autoridade nacional vai sempre aperfeiçoar esses mecanismos. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou a pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Então, pode produzir, né, dados, banco de dados com informações para fins de pesquisa em saúde, estudos em saúde pública, mas os dados devem estar anonimizados ou pseudonimizados.
A divulgação dos resultados ou de qualquer trecho do estudo ou da pesquisa, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação e não será permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. O acesso aos dados, objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito, será realizado, né, pela autoridade nacional e pelas autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Então, cada uma vai ter que regulamentar como vai se dar o acesso aos dados. Para efeitos do nosso artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação de forma direta ou indireta a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Então, anonimizar é retirar a identificação do titular. E pseudonimizar é controlar essa informação, alterando o titular, mas sabendo que pertence a uma outra pessoa, porque o controle dessa informação está no poder de quem trocou, né, a titularidade, para inserir ali um pseudônimo. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. No tratamento de dados, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a sua forma de utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos do titular dos dados. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento, quando a coleta for necessária para contatar os pais, ou seja, entrar em contato com os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para a proteção da criança, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de um dos pais ou do representante legal. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares em jogos, aplicações de internet ou outras atividades, ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento foi dado pelo responsável da criança, consideradas as tecnologias disponíveis, e as informações sobre o tratamento de dados deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais, quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada essa informação ao entendimento da criança. Então, aqui nós temos regras voltadas para os dados pessoais de crianças e de adolescentes. Como se dá o término, né, em que momento termina o tratamento de dados, esse procedimento especial? Ele ocorrerá nas seguintes hipóteses: quando houver a verificação de que a finalidade foi alcançada, ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, no fim do período de tratamento, se houver um prazo, né, de determinado ou indeterminado, mas só do ato, né, o tratamento, por comunicação do titular, inclusive no seu exercício de revogação do consentimento, ou por determinação da autoridade nacional, quando houver violação às regras da nossa lei. Então, terminou a finalidade, terminou o procedimento do tratamento,
o titular pediu revogação ou a autoridade nacional determinou o término do tratamento dos dados. Aí coloquei também para vocês, né, uma figura com as hipóteses de término. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, sendo autorizada a conservação. Terminou o tratamento, mas vai ser autorizada a conservação dos dados para as seguintes finalidades: cumprimento de obrigação prevista em lei ou em regulamento pelo controlador, estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, transferência a um terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados, ou uso exclusivo do controlador, sendo proibido seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e de privacidade. E a nossa lei é que faz essa proteção. Agora, os direitos dos titulares. Além do artigo 17, o 18. O titular dos dados tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, basta, os dados, essas informações podem ser requeridas a qualquer momento e basta que o titular requeira a confirmação da existência do tratamento, o acesso aos dados, a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, a anonimização, bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos, ou que tenham sido tratados em desconformidade com a lei, portabilidade dos dados, eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou o uso compartilhado dos dados, informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e sobre as consequências da negativa e revogação do consentimento. Então, nós temos aí a lista, ou seja, o rol dos direitos dos titulares dos dados pessoais. Aí eu coloquei também um quadrinho de síntese para vocês. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Nesse peticionamento é o direito de pedir, ou seja, requerer. O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento. Ele pode questionar, né, aquela dispensa de consentimento, caso o consentimento seja necessário para impedir o tratamento, porque está havendo um tratamento em violação à lei. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de seu representante legalmente constituído, agente de tratamento. Então, tem que esse requerimento tem que ser por escrito, se for no meio físico, ou pode, se no sistema houver alguma opção facilitada, né, uma caixinha para marcar, ele vai marcar e vai dar ali o requerimento, vai fazer o requerimento expresso do tratamento do dado, ou da informação acerca do tratamento do dado, ou vai se insurgir contra a dispensa do consentimento. E, em caso de impossibilidade de adoção imediata, após o requerimento, o controlador enviará ao titular uma resposta em que poderá comunicar que não é o agente de tratamento de dados e, sempre que possível, indicar quem é esse agente ou indicar as razões que impedem a adoção imediata da providência. Então, alguma resposta ele vai dar. Vai informar que ele não é o agente do tratamento dos dados, e aí, nesse caso, se possível, vai informar o agente, ou vai dizer: olha, deixo de prestar essa informação, ou de adotar essa informação
essa providência de forma imediata por aquela razão, mas alguma resposta ele tem que dar. O requerimento será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado o uso compartilhado de dados, a correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados, para que repitam o idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação for comprovadamente impossível ou que implique um esforço desproporcional. A portabilidade dos dados pessoais não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador, que aí nesse caso não tem nem como identificar mais, e o direito de peticionar, ou seja, de requerer em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Então, como eu falei, essa lei não elimina outras que já existiam, como é o caso do Código de Defesa do Consumidor, que é um código voltado para a proteção do consumidor. O que ela faz é complementar essa proteção naquilo que a lei anterior ela era omissa. Então, a gente tem aí que combinar, né, uma lei com a outra. A confirmação de existência ou acesso a dados pessoais serão providenciados mediante requisição, que é requerimento do titular, em formato simplificado, imediatamente, ou por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, sempre observados os segredos comercial e industrial, e deve ser fornecido, a gente tem um prazo aí, eu sublinhei e destaquei em verde, de até 15 dias corridos, não são 15 dias úteis, esse prazo contado da data do requerimento do titular. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Então, a gente tem aí que pensar na hora de desenvolver esses bancos de dados que eles têm que favorecer o exercício do direito de acesso aos titulares. Então, aí sublinhei, né, mencionei que sublinhei aí o prazo de 15 dias para o fornecimento de declaração que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento. As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim, ou sob a forma impressa. Então, quem escolhe é o titular, porque é a critério do titular. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, sempre observados os segredos comercial e industrial, em formato que permita a sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento, e a autoridade nacional poderá trazer prazos, poderá ter uma forma, né, diferenciada acerca dos prazos previstos no inciso 1 e no inciso 2 do caput. Então, são esses que a gente acabou de ver, né? Outros prazos ou formatos podem ser determinados pela autoridade nacional. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão das decisões que tenham sido tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito, ou outros aspectos de sua personalidade. Então, ele vai poder requerer a qualquer momento a revisão das decisões. O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para essa decisão automatizada,
Em caso de não oferecimento de informações baseado na observância de segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados. Então, uma tentativa aí de fazer alguma revisão nesse tratamento automatizado, né? Às vezes o sistema, os algoritmos que são colocados levam a uma decisão equivocada. Então, não é porque o sistema decidiu assim que aquela decisão vai ser permanente. Então, é possível revisar os dados, né, as decisões, bem como os dados que ensejaram aquelas decisões, e pode haver auditoria para verificação dos aspectos, para tentar entender por que aquela decisão pode não ter sido a melhor, né? Os dados pessoais referentes ao exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma prevista em legislação específica acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Então, a partir daqui, né, da nossa lei, a gente pode mobilizar dois tipos de processos, ou seja, dois tipos de defesa de direitos em juízo. A individual, que é a tutela individual, a proteção individual ou a proteção coletiva. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público, aí eu destaquei para vocês quais são elas. As autarquias e fundações públicas, referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, das pessoas de direito público, nós só temos essas duas, autarquias e fundações públicas. Deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Então, aqui não é obrigatoriamente, é preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Tomem cuidado com as palavras, porque a palavra muda, né? A obrigação. Seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais. A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. As regras previstas na nossa lei não dispensam as pessoas jurídicas mencionadas no caput, ou seja, jurídicas de direito privado, autarquias e fundações, de instituir as autoridades são as autoridades previstas na Lei de Acesso à Informação. Os prazos e procedimentos para exercício dos direitos do titular observarão também o que está em lei específica, e eles foram mencionando todas as leis. Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado por delegação do poder público, que são os cartórios, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas previstas aqui no caput do nosso artigo, ou seja, serão considerados, terão os mesmos deveres das pessoas jurídicas de direito público. E os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades aqui previstas no caput do artigo. Então, nós vamos equiparar, para fins de obrigação, né, os cartórios, serviços notariais e de registro, às pessoas jurídicas de direito público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência
sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição. Esse artigo é o que trata das hipóteses em que a administração pública pode constituir entidades para explorar diretamente a atividade econômica, que seria a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, mas isso só acontece quando é necessário aos imperativos da segurança nacional ou há relevante interesse coletivo, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares. Então, aqui a gente tem uma obrigação que é imposta a essas figuras, as entidades do poder público, que são criadas para executar e explorarem diretamente a atividade econômica pelo Estado. Não é dado tratamento desigual aqui. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e entidades do poder público. Então, se não estiverem cuidando de políticas públicas, né, ou atuando no âmbito da execução delas, serão equiparadas às empresas privadas do mercado normalmente. Se estiverem operacionalizando políticas públicas ou atuando no âmbito delas, aí terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Então, a gente tem aí a forma, né, como os dados devem, o formato, como os dados devem ser mantidos, interoperável e estruturado para uso compartilhado. O uso compartilhado de dados deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais que nós já vimos no artigo 6º. É vedado, ou seja, é proibido ao poder público transferir a entidades privadas os dados pessoais constantes de suas bases de dados. Então, essa é a regra geral, né? É proibido que o poder público transfira a entidades privadas os dados pessoais, exceto em casos de execução descentralizada de atividade pública, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, quando houver previsão legal, ou seja, previsão em lei, ou a transferência for respaldada por contratos, convênios ou outros instrumentos, né, similares, ou na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade dos titulares dos dados, desde que vedado, ou seja, proibido o tratamento para outras finalidades. Os contratos e convênios deverão ser comunicados à autoridade nacional para que possa exercer o controle sobre o compartilhamento dessas informações. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público à pessoa de direito privado será informada à autoridade nacional e dependerá do consentimento do titular. Então, o compartilhamento, né, entre figuras que têm personalidades jurídicas distintas deve ser informado à autoridade nacional e precisa do consentimento do titular, exceto nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas na lei, nos casos de uso compartilhado de dados e nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26, que são as que a gente acabou de ver no slide anterior. A informação à autoridade nacional será objeto de regulamentação. Então, como a lei estava criando essa autoridade nacional, seu conjunto de atribuições e tudo aquilo que deveria ser regulamentado por ela, então deixou em aberto para a autoridade nacional regulamentar.
a autoridade poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes de tratamento que tenham sido realizado, do tratamento que foi realizado, e poderá emitir um parecer técnico complementar. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados. Quando houver infração à nossa lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Então, aqui o objetivo não é só punir, depois a gente vai ver que tem sanção na nossa lei, mas o importante é fazer cessar a violação. Então, a autoridade nacional pode enviar um informe com essas medidas cabíveis para fazer cessar a violação. A autoridade poderá solicitar aos agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Agora nós vamos ter regras sobre a transferência internacional de dados. Chegamos nas hipóteses de transferência internacional de dados, são as descritas aí no artigo 33, ela poderá ser realizada para países ou organismos internacionais que possuam o mesmo grau de proteção dos dados pessoais previstos aqui na nossa lei, quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios dos direitos do titular e do mesmo regime de proteção previsto aqui na nossa lei, na forma de cláusulas contratuais específicas para essa transferência, cláusulas padrão contratuais, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta que tenham sido regularmente emitidos, quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos de inteligência, investigação e de persecução, de acordo com instrumentos do direito internacional, quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, quando a autoridade nacional autorizar a transferência, quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público, sendo dada publicidade, quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico e em destaque para a transferência, e quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7º. São elas: cumprimento de obrigação legal, a execução de contrato ou exercício regular de direito. E para fins do inciso 1, ou seja, para países ou organismos internacionais, as pessoas jurídicas de direito público, que são as autarquias e fundações, no âmbito de suas competências legais e responsáveis no âmbito de suas atividades, poderão requerer à autoridade nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais. Então, qual vai ser o nível que vai ser classificado, que vai recair, né, essa classificação sobre essa informação ou a operação. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional será avaliado pela autoridade nacional e serão levados em consideração os seguintes fatores: as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional, a natureza dos dados, a observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares, a adoção de medidas de segurança previstas em regulamento, a existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais e outras circunstâncias específicas relativas a essa transferência.
a definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas globais ou selos, certificados e códigos de conduta será realizada pela autoridade nacional. Para essa verificação, deverão ser levados em consideração os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios da nossa lei. Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais, submetidas à aprovação da autoridade nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, se for necessário. A autoridade nacional poderá designar organismos de certificação para a realização dessa regra, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. Os atos realizados por organismos de certificação poderão ser revistos pela autoridade nacional e, caso eles estejam em desconformidade com a nossa lei, serão submetidos à revisão ou anulados. As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador. Então, não é pelo fato de estar prevista a transferência que ela vai ser realizada de qualquer forma, e ela pode ser revista a qualquer momento, né? E a análise criteriosa dos padrões de proteção no país de destino dos dados. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos deverão ser comunicadas à autoridade nacional. Então, se houver alguma alteração, tem que haver a comunicação à autoridade nacional. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados, sempre observados os segredos comercial e industrial. O relatório deverá conter, no mínimo, então é no mínimo, não é só os elementos que estão aqui descritos, outros podem estar também acrescentados. A descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e a análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções que ele recebeu e as normas sobre a matéria. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. O controlador deverá indicar um encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. A identidade e as informações de contato do encarregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente, não é obrigatoriamente, mas preferencialmente, no sítio eletrônico do controlador. As atividades do encarregado consistem em aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências com relação às informações e o tratamento, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares, já que ele é o canal de comunicação. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado
inclusive hipóteses de dispensa da necessidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte da entidade ou o volume de operações de tratamento de dados. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividades de tratamento de dados pessoais, causar algum dano patrimonial a alguém ou dano moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados, ou seja, violando alguma regra da nossa lei, é obrigado a reparar esse dano. A fim de assegurar a efetiva indenização, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações decorrentes da nossa lei. Então, ele vai responder solidariamente, significa que ele responde junto, e os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados respondem também solidariamente, a menos que seja alguma hipótese de exclusão que a gente vai ver no artigo que vem. Então, em regra, né, operador e controlador respondem solidariamente, a menos que haja alguma exceção prevista no artigo 43. O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova. O ônus da prova é o dever de provar a favor do titular dos dados, quando a seu juízo for verossímil, ou seja, verdadeira, a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Então, ele vai inverter o dever de provar, e vai ser o operador ou o controlador, ou qualquer outra pessoa que tenha tido acesso aos dados e que tenha função, né, o encarregado, não tiverem, se ele não tiver como comprovar, são eles que vão ter que comprovar que não houve violação da lei. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização podem ser exercidas coletivamente em juízo. Então, as ações podem ser individuais ou coletivas se o dano tiver atingido mais de uma pessoa. Aquele que reparar o dano ao titular tem o direito de regresso contra os demais responsáveis. Então, como eles respondem solidariamente, todos respondem em conjunto, mas um deles pode comprovar que a falha foi praticada pelo outro e ele vai responder em conjunto, mas ele vai ter o direito de ação, o direito de regresso é o direito de ação contra os demais responsáveis para ser ressarcido na responsabilização que recaiu sobre ele sozinho. Agora são as hipóteses de exclusão da responsabilidade. Os agentes de tratamento não serão responsabilizados quando comprovarem que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou então que, embora tenham realizado o tratamento de dados, não houve violação à legislação de proteção de dados, a nossa lei, ou que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Então, eles vão recusar que tenham tratado os dados, vão recusar que os dados tenham sido tratados em desacordo com a lei ou que o dano é decorrente da culpa de outra pessoa. São as três únicas hipóteses de exclusão da responsabilidade. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo pelo qual é realizado, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que ele foi realizado, e vai responder pelos danos decorrentes da violação da segurança de dados o controlador ou o operador que deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46, que a gente vai ver daqui a pouco, e acabar dando causa ao dano. As hipóteses de violação permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Então, quando a violação se der no âmbito das relações de consumo, nós vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor mais
a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Agora chegamos no artigo 46, que vai tratar da segurança e do sigilo de dados. Então, os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas que sejam aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. O ilícito é aquele que foi realizado contra a lei. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos e as medidas deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases de tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista na nossa lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o término do tratamento ou da intervenção. O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular dos dados a ocorrência de qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Essa comunicação será realizada em prazo razoável, conforme definido pela autoridade nacional, e deverá mencionar, no mínimo, então a lista aqui também não é exaustiva, ela é só exemplificativa, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, as informações sobre os titulares envolvidos, a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos industrial e comercial, os riscos relacionados ao incidente, os motivos da demora no caso de a comunicação não ter sido imediata e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou diminuir os efeitos do prejuízo. Aí eu coloquei um quadrinho para vocês, né, com quais são as medidas que devem ser adotadas para a comunicação do incidente de segurança. Na verdade, esse artigo está tratando do incidente de segurança. Então, a comunicação do incidente de segurança, de acordo com a NPD, um incidente de segurança é um evento adverso, já confirmado, que compromete a confidencialidade, a integridade ou a disponibilidade dos dados pessoais. E temos aí, então, as regras e as informações obrigatórias que devem estar nesse comunicado. Lembrando que elas são mínimas, então outras informações adicionais importantes podem ser acrescidas nessa comunicação do incidente. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário, para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências, tais como ampla divulgação do fato em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. No juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços para terceiros não autorizados a acessá-los. Então, para avaliar a gravidade do incidente, nós vamos analisar todas essas medidas, todos esses aspectos. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos na nossa lei e nas demais normas regulamentares. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, que tenham realizado o tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, poderão formular regras de boas práticas e de governança. Ao estabelecer as regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento
dos dados de titular. Na aplicação dos princípios, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá implementar programa de governança em privacidade que tenha, no mínimo, né, todos esses critérios e demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado, e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento da lei. As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Então, eles podem adotar, né, essas regras de boas práticas da governança, mas tem que demonstrar, no mínimo, né, todos os itens que estão nesse inciso 1 e revisar periodicamente essas regras. A autoridade nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. Agora, as sanções. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na nossa lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas. Então, nós vamos ter uma lista de sanções que podem ser aplicáveis. Elas são aplicáveis pela autoridade nacional e eu sublinhei aí para vocês e coloquei em negrito. Advertência com indicação de prazo para adoção das medidas corretivas, multa simples de 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil, no seu último exercício financeiro, excluídos os tributos e limitada essa multa simples até 50 milhões de reais por infração. Multa diária, observado o limite total da multa simples, publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência, bloqueio dos dados pessoais, a que se refere a infração até que haja regularização, né, do uso desses dados, eliminação dos dados pessoais, a que se refere a infração. Aí tivemos outras penalidades que foram vetadas. Aí continua, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados. Então, nós vamos poder aplicar essas penalidades, essas sanções, gradativamente, de forma isolada ou cumulativa. Então, as sanções serão aplicadas sempre após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da pessoa se defender de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a boa-fé do infrator, a vantagem que foi auferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica do infrator, a reincidência, o grau do dano, a cooperação do infrator, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, a adoção de política de boas práticas e governança, a pronta adoção das medidas corretivas e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Então, eu coloquei aí um quadro síntese das sanções e a gente vai ter regras agora específicas.
porque não tem, só diz as sanções, né, que elas serão aplicadas de forma gradativa, isoladas ou cumulativas, mas não diz, né, qual conduta gera qual sanção. Então, a partir de agora, a gente vai ter alguns parâmetros. Então, essas regras não substituem a aplicação das outras sanções administrativas, civis ou penais que sejam previstas na legislação específica ou no Código de Defesa do Consumidor. Então, se a violação se deu numa relação de consumo, nós vamos aplicar as sanções aqui da LGPD, mais as sanções do Código de Defesa do Consumidor. O disposto nos incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12, então eu coloquei aí para vocês embaixo, né, nas observações, quais são as sanções, poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo também da apuração da responsabilidade por meio de outras leis, que são o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações federais, a lei de improbidade administrativa e a lei de acesso à informação. Então, significa que, com uma única conduta, a pessoa pode ser responsabilizada por essas 4 leis. Aí eu coloquei para vocês quais são as sanções. No cálculo do valor da multa, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor do faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração. Isso será definido pela autoridade nacional. Ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. O produto da arrecadação das multas aplicadas pela NPD será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. As sanções previstas nos incisos 10, 11 e 12, eu coloquei para vocês, né, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados, ou proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, serão aplicadas somente após já ter sido imposta pelo menos uma das sanções de que tratam os incisos 2, 3, 4, 5 e 6. Então, primeiro tem que aplicar as penalidades mais simples e depois aqui pode aplicar as penalidades mais gravosas, né? Multa simples, multa diária, publicização da infração, bloqueio dos dados pessoais e eliminação dos dados pessoais. E em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias, também ouvidos esses órgãos. Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados poderão ser objeto de conciliação direta entre o controlador e titular, e caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação da penalidade. Então, pode haver acordo com relação aos vazamentos individuais ou acessos não autorizados, e se não houver acordo, é que se aplica a penalidade. A autoridade nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas, que deverá ser objeto de consulta pública, quais são as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. As metodologias devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas e as dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções. O regulamento de sanções e metodologias deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária. Então, aqui, eles não prescreveram as condutas, né? Só falaram da multa e estabeleceram uma ordem de hierarquia entre as sanções, né? Primeiro as menos gravosas e depois as mais gravosas, quando as primeiras já tiverem sido aplicadas. O valor da sanção de multa diária deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado e ser fundamentado pela autoridade nacional. A intimação da sanção da multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, o prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento.
Agora a gente chega num ponto da lei em que é criada essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe inúmeras novidades, né, regras para o tratamento, conceitos, definições, os princípios, os fundamentos, as figuras, né, novas, as 3 funções, com 3 papéis distintos na lei, e o tempo todo remete à autoridade nacional. A autoridade nacional vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai regulamentar, ela que vai aplicar a sanção, ela que vai ditar quais são as boas práticas, ela pode pedir relatório. Então, a lei cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, como uma figura nova, né, uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. Notem aí, eu sublinhei, Distrito Federal, não é Brasília, porque são áreas não exatamente iguais. A ANPD é composta por um conselho diretor, que é o órgão máximo de direção, o Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade, corregedoria, ouvidoria, procuradoria e unidades administrativas e unidades especializadas. Então, eu coloquei uma observação: ela é a autarquia responsável pela fiscalização da LGPD, ou seja, ela verifica se a LGPD está sendo cumprida, seguida, e pode eventualmente adotar providências, apurar responsabilidades e aplicar sanções. Então, aí nós temos a organização dela interna. Coloquei um organograma para vocês verem, né, como que ela está estruturada internamente, extraído lá do site do governo. E vamos ver algumas regrinhas que já caíram em questões para vocês. O Conselho Diretor da NPD será composto por 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos pelo Presidente da República e nomeados pelo Presidente, mas após aprovação pelo Senado. Então, o Presidente escolhe, o Senado sabatina e aprova, e se aprovado esse nome, volta para o Presidente nomear. Os membros serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade do cargo para os quais serão nomeados. O mandato será de 4 anos, os mandatos dos primeiros serão de 2, 3, 4, 5 e 6 anos, de modo que os mandatos não sejam mais coincidentes. Caso haja vacância do cargo no curso do mandato, o prazo remanescente será complementado pelo sucessor. Então, em caso de vacância, né, quem entrar no lugar dele vai cumprir o tempo remanescente do mandato. Os membros do Conselho somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado, ou seja, da qual não caiba mais recurso, ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Cabe ao ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis contra o membro do Conselho Diretor. E compete ao presidente da República determinar o afastamento preventivo somente quando assim recomendado pela comissão especial e proferir o julgamento, porque a comissão especial vai emitir um parecer que é opinativo e não vinculante. Então, o presidente da República pode seguir o parecer ou não da Comissão Especial de Sindicância. Nós vamos aplicar aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, as regras relacionadas às situações em que configuram conflito de interesses, após o exercício do cargo, previstas na Lei 12.813. E a não observância a essas regras caracteriza o ato como improbidade administrativa. Então, ele não vai poder fazer uso de informação privilegiada que tiver tido acesso em razão das atividades exercidas, e no período de 6 meses, contado da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria, exceto quando for expressamente autorizado, prestar direto ou indiretamente qualquer tipo de serviço
a pessoa física ou jurídica com quem tenha estabelecido relacionamento relevante em razão do exercício no cargo anterior, aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com essas pessoas, celebrar com órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal contratos de qualquer natureza, intervir direta ou indiretamente em favor de interesse privado perante o órgão ou entidade em que ele tiver ocupado o cargo. Então, é o período que a gente chama de quarentena, né, ou pedágio. Ele vai ter que ficar esse período na quarentena ou pedágio, sob pena de configurar conflito de interesse. E lembrando que esse ato é ato de improbidade, então ele responde e pode perder o cargo, a aposentadoria, né? O ato do presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da NPD, porque essa lei aqui só criou a NPD, então foi preciso estruturá-la depois. Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, ela receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República. O Conselho Diretor disporá sobre o regimento interno da NPD. Então, a estrutura regimental é por ato do Presidente da República. E o regimento interno é do Conselho Diretor da própria NPD. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo diretor-presidente. Aí nós temos 24 competências da NPD. Então, vou deixar as competências para vocês e eu enumerei, né, para vocês saberem. São 24 competências da NPD com relação à proteção de dados, né? Porque o Conselho Nacional, ela vai inaugurar, né, o nosso sistema de proteção de dados. Então, deixo aí para vocês as 24 competências. Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, a NPD pode observar a exigência de uma intervenção mínima, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares, porque nós temos princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição. Então, soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional e de pequeno porte, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte. Então, o Estado, ao criar limitações, obrigações, ele deve compatibilizar, né, os interesses individuais com as liberdades. E aqui, no caso, nós temos as liberdades econômicas. Então, tem que haver uma compatibilidade entre a regulamentação realizada pela NPD e o princípio, por exemplo, da livre iniciativa, que essa livre iniciativa não é uma liberdade total. Tanto é que tem que ter respeito, né, ao meio ambiente, à livre concorrência, função social da propriedade, defesa do consumidor. Então, a NPD vai ter que olhar, né, para esses dois horizontes, simultaneamente. Os regulamentos e as normas editados pela NPD devem ser precedidos de consulta e audiências públicas e também de análises de impacto regulatório. A NPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, de modo a não editarem atos normativos regulatórios que sejam incompatíveis entre si. A NPD manterá fórum permanente de comunicação. No exercício das competências, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações. As reclamações colhidas poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. A aplicação das penalidades previstas na nossa lei compete exclusivamente à NPD.
A ANPD articulará sua atuação com outros órgãos e entidades, então, a ação coordenada para edição de atos normativos e também a ação coordenada para a sua atuação são receitas da ANPD, que de valores ela vai receber dotações consignadas no orçamento, doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados, os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade, valores apurados em aplicações no mercado financeiro das suas receitas, os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, o produto da venda das publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. E são patrimônio da ANPD os bens e direitos que lhe forem transferidos pelos órgãos da Presidência da República e que venha a adquirir ou a incorporar. Então, o 55L traz as receitas, né, serão as entradas recorrentes, e o 55M, o patrimônio, que irá compor o patrimônio. O Conselho Nacional de Proteção de Dados será composto por 23 representantes, titulares e suplentes dos seguintes órgãos: 5 membros do Poder Executivo Federal, 1 do Senado, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Conselho Nacional de Justiça, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público, 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 3 membros de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados, 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, 3 membros de confederações sindicais, que sejam representativas das categorias econômicas do setor produtivo, 2 membros de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados e 2 membros de entidades representativas do setor laboral. Então, temos aí, né, do setor empresarial e também dos trabalhadores. Os representantes serão designados por ato do presidente da República, sendo permitida a delegação. Então, eles podem delegar para outros órgãos. Os representantes de que tratam os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública do qual eles já fazem parte, né, dos quais eles já fazem parte. Então, eu elenquei aí para vocês embaixo, né, serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades. E os representantes dos incisos 7, 8, 9, 10 e 11 e seus suplentes serão indicados na forma de regulamento, não poderão ser membros do Comitê Gestor da Internet no Brasil e terão mandatos de 2 anos, permitida uma única recondução. Aí eu coloquei para vocês quais são eles. A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante e não é remunerada, porque quem está ali e pertence a um órgão ou entidade já tem a sua remuneração, né? E os outros são da área privada, então eles também recebem sua remuneração pela empresa privada. Aí nós temos no 58B a lista de competências do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Então, o que já caiu, né? A composição, número de membros, tempo do mandato, se comporta ou não uma recondução, quem indica e a lista de competências. Aí agora a gente está chegando no final da nossa lei. A nossa lei, ela teve regras, né, transitórias. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais a partir da edição da nossa lei, para que as empresas pudessem se adaptar. A Autoridade Nacional e o Instituto Nacional de Institutos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, editarão regulamentos específicos e os referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. A Autoridade Nacional poderá estabelecer normas sobre a adequação progressiva em vigor da nossa lei. Então, não foi uma imposição abrupta, eles
criar uma progressividade. Os direitos e princípios da lei, da nossa lei, não excluem outros previstos em normas do ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou em tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A nossa lei ela entrou em vigor em 3 momentos, né? Alguns artigos no dia 28 de dezembro, os artigos 52, 53 e 54, no dia 1º de agosto de 2021, ou seja, 3 anos depois, né, da entrada da publicação da lei, e 24 meses após a publicação da lei com relação aos demais artigos. Hoje, como o maior prazo foi de 3 anos, toda a legislação já está em vigor. E, na sequência, eu coloquei questões para vocês, né, ou da Banca Seixas Gran Rio, ou de outros concursos, para vocês treinarem a nossa lei. Então, estamos aí vencendo, né, todo modo de conhecimentos transversais. A gente se encontra no próximo tema da diversidade, direitos humanos, que vai ser o último de conhecimentos transversais. Então, bons estudos para todas e todos.